utilizar posteriormente para cobrir as leiras, os canteiros e ajudar também na adubação. Como podemos já observar também, já iniciamos aqui a nossa cerca, para assim estar isolando os nossos canteiros. Porque como podemos observar, já temos até alguns visitantes, então já iniciamos aqui para assim estar isolando toda a área, né, com essa estela. E vamos ver os nossos visitantes que já estão aqui. Então, é de fundamental importância o isolamento da área, porque as aves, os animais como todo, eles acabam, né, adentrando na área. Então já iniciamos lá, né, o isolamento da área para que assim as aves não estejam destruindo todo o plantio. Bom, observamos que já foram levantados canteiros e muito bom observar. Melhor ainda será quando estiver plantado. Então aqui toda a área, né, já foi levantada. Podemos observar aqui a primeira leira, a rua, a segunda leira, a rua e a leira do centro, o canteiro do centro. E vamos agora abrir, né, abrir um caminho para que possamos assim acessar todos os canteiros. Vamos abrir um caminho aproximadamente aqui, neste local, e assim facilitar o manejo destes canteiros. Após levantar os canteiros, abrimos as ruas com o uso da enxada. Então aqui já tem uma passagem que dá acesso a todos os canteiros. E após levantar esses canteiros, vamos para o passo seguinte. O passo seguinte consiste na adubação desses canteiros, é isso mesmo. E qual o melhor adubo a se utilizar? Qual adubo a utilizar numa horta? Bom, temos vários tipos de adubo e eu lhe convido agora a continuar de olho na tela para que possamos assim aprofundar um pouco em relação à adubação. Essa tabela, ela traz informações sobre a recomendação de fertilizante orgânico para o plantio de hortaliça em quilo do adubo por metro quadrado de canteiro. O adubo é um dos fatores importantes para melhorar a produtividade da sua hortaliça. Contudo, como faremos uso de adubo orgânico, ele vai melhorar tanto as propriedades químicas como físicas do solo. Neste caso aqui, não foi realizado uma análise de solo, por se tratar de cultura de ciclo curto. E o adubo orgânico, ele só tem a estar ajudando, né, na melhoria, seja das propriedades química, física e biológica do solo, pois vai melhorar a aeração do solo, vai ajudar também na umidade do solo, porque quando colocamos esse adubo orgânico, ele ajuda a reter a água, então melhora a umidade e também promove o desenvolvimento de micro-organismos que são benéficos para o solo. E assim, no caso de hortaliça, podemos utilizar nessa quantidade de adubo sem realizar uma análise de solo. Porém, para saber a quantidade exata de adubo que vamos colocar sem ter prejuízo, o ideal é realizar a análise de solo. Contudo, se utilizar essa quantidade aqui, haverá, né, uma produtividade melhor. Logo, a primeira coluna traz o nome das hortaliças. E as duas últimas colunas, a quantidade de adubo, seja de esterco bovino ou de esterco de frango, que vamos utilizar por metro quadrado de canteiro.
Observando na primeira linha, traz informações da selga. Então, é necessário adicionar de 1 a 2 kg de adubo por metro quadrado de canteiro de esterco bovino ou composto orgânico. Já de esterco de frango, ou equino, suíno ou caprino, vamos adicionar de 0,25 a 0,5 kg por metro quadrado. A alface, de 4 a 6 kg por metro quadrado de esterco bovino. De esterco de frango, de 1 a 1,5 kg por metro quadrado de canteiro. A berinjela, de 1 a 2 kg por metro quadrado de esterco bovino. De 0,25 a 0,5 kg por metro quadrado de esterco de frango. A beterraba, de 3 a 5 kg por metro quadrado de canteiro de esterco bovino. Ou 0,75 a 1,2 kg por metro quadrado de canteiro de esterco de frango. A beterraba, de 3 a 5 kg por metro quadrado de canteiro de esterco bovino. De esterco de frango, 0,75 a 1,2 kg por metro quadrado. A cebola, de 1 a 2 kg por metro quadrado de esterco bovino. Esterco de frango, 0,25 a 0,5 kg por metro quadrado. A cebolinha, de 3 a 5 kg por metro quadrado de canteiro de esterco bovino. De esterco de frango, 0,75 a 1,2 kg por metro quadrado. A cenoura, de 2 a 4 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 1 a 2 kg por metro quadrado de esterco de frango. O chuchu, de 1 a 2 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 0,25 a 0,5 kg por metro quadrado de esterco de frango. O coentro, de 2 a 4 kg por metro quadrado de esterco bovino. Esterco de frango, de 0,5 a 1 kg por metro quadrado de esterco de frango. Couve-flor, de 4 a 6 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 1 a 1,5 kg por metro quadrado de esterco de frango. O pepino, de 2 a 4 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 0,5 a 1 kg por metro quadrado de esterco de frango. Pimentão, de 1 a 3 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 0,25 a 0,75 kg por metro quadrado de esterco de frango. O quiabo, de 1 a 2 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 0,5 a 0,5 de esterco de frango por metro quadrado. O repolho, de 4 a 6 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 1 a 1,5 kg por metro quadrado de esterco de frango. A rúcula, de 4 a 6 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou 1 a 1,5 kg por metro quadrado de esterco de frango. A salsa, de 3 a 5 kg por metro quadrado de esterco bovino. Ou
0,75 a 1,2 kg por metro quadrado de esterco de frango. O tomate de 2 a 3 kg por metro quadrado de esterco bovino ou 0,5 a 0,75 kg de esterco de frango por metro quadrado. Muita informação, não é isso? É isso mesmo. Mas hoje, na nossa horta, utilizaremos o adubo de galinha, o esterco de galinha. É isso mesmo. E como vimos na tabela anteriormente, vamos utilizar aqui meio quilo de esterco de galinha para cada metro quadrado. Lembrando que cada canteiro ele tem 1,20 m. Logo, utilizaremos mais 80 centímetros para que assim venhamos a obter 1 metro quadrado e assim distribuir este adubo que está aqui presente, que é esterco de galinha. Vamos estar colocando aqui neste canteiro e assim realizar a adubação. Informação importante. Muito importante essa informação em relação à adubação. Qual é a informação, Ademilde? Bom, o adubo ele deve ser colocado nos canteiros e aguardar um período de 30 dias. É isso mesmo, como vimos lá. E após esse período que é o período que o adubo vai curtir no solo, e assim não teremos queima nem perda das sementes. Porque o adubo, sabemos que ele aquece se ele não estiver bem curtido. Então, se imediatamente colocar no solo e logo após iniciarmos a semeadura, teremos uma grande perda dessas sementes. Então, aguardar esse período e após esses 30 dias realizaremos a semeadura ou o transplante dessas mudas. Então, este solo, né, como vimos logo no início do nosso encontro comunitário, vimos que ele está bem enriquecido. Logo faremos uma demonstração aqui do plantio da semeadura de coentro. É isso mesmo. Mas para isso precisamos de informações, não é isso? Informações relacionadas ao espaçamento entre planta e o espaçamento entre linhas. Então, continue aí de olho na tela e vamos observar essas informações na tabela. Essa tabela, ela vai trazer informações referente à recomendação de espaçamento entre fila entre planta para o plantio de hortaliça. Quando obedecemos às recomendações de espaçamento na exploração olerícola, também vamos garantir o aumento da produtividade, quando alinhamos também a recomendação de adubação e também aos demais tratos culturais, a qual veremos nesse encontro comunitário. Então, esse espaçamento ele vai garantir que essas plantas não haja competição entre essas plantas. Porque quando plantamos, seja espécies diferentes ou a mesma espécie muito próxima uma da outra, elas vão competir por nutriente, competir também por luminosidade. Então, obedecendo a estas recomendações, vamos assim também estar propiciando o melhoramento desta produção. Logo, a primeira coluna traz informações referente ao nome das hortaliças e a segunda coluna, o espaçamento entre fila entre planta.
A acelga, ela precisa que plantamos a uma distância entre fila de 40 a 50 centímetros por 40 a 50 centímetros entre planta. A alface, de 25 a 30 centímetros entre fila por 25 a 30 centímetros entre planta. A berinjela, de 100 a 120 centímetros entre fila por 60 a 80 centímetros entre planta. A beterraba, de 25 a 30 centímetros entre fila por 100 centímetros e 10 centímetros, entre planta. A cebola, 30 a 40 centímetros entre fila por 5 a 10 centímetros entre planta. A cebolinha, de 20 a 25 centímetros entre fila por 15 a 20 centímetros entre planta. A cenoura, de 25 centímetros entre fila por 5 a 10 centímetros entre planta. O chuchu, 4 a 6 centímetros entre fila por 3 a 6 O chuchu, de 4 a 6 metros entre fila por 3 a 6 metros entre planta. O coentro, de 20 a 30 centímetros entre fila por 10 a 20 centímetros entre planta. A couve-flor, 80 centímetros entre fila por 50 centímetros entre planta. O pimentão, de 100 a 120 centímetros entre fila por 40 a 60 centímetros entre planta. O quiabo, 100 centímetros entre fila por 30 centímetros entre planta. O repolho, 80 centímetros entre fila por 40 centímetros entre planta. A rúcula, de 20 a 25 centímetros entre fila por 5 a 10 centímetros entre planta. A salsa, de 20 a 25 centímetros entre fila por 10 centímetros entre planta. O tomate, de 100 a 120 centímetros entre fila por 50 a 70 centímetros entre planta. Que maravilha! Agora, já de posse das informações do espaçamento entre linha e entre planta, fizemos a seleção aqui de algumas sementes para assim fazer o plantio aqui na nossa maravilhosa horta. Faremos a semeadura da rúcula, da beterraba, da alface e do espinafre e o coentro. Isso mesmo, o coentro. Mas, após selecionar estas sementes, selecionar quais espécies serão cultivadas aqui na horta, devemos levar em consideração outras informações. É a escolha da semente. Isso mesmo, observar a procedência de onde vier essa semente e se essas sementes estão tratadas, se essa semente precisa de um tratamento de quebra de dormência também antes de realizar o plantio. E assim, falando de quebra de dormência, colocar esta semente aqui, vamos falar do coentro. Isso mesmo. O coentro, né, aqui já está, ela é uma semente a qual ela precisa ser colocada em água antes de iniciar o plantio. Por quê? Para que assim ocorra a quebra de dormência, ou seja, ela germine mais rápido, ela venha a nascer, né, emergir da terra rapidamente. Então, aqui eu deixei por 24 horas essa semente aqui nesse vasilhame de água com água potável.
e após esse período faremos a semeadura. Então, já de posse de todas essas informações, vamos realizar a semeadura do coentro. Então, agora, já de posse das informações, como o solo está um pouco ressecado, vamos estar irrigando. Molhar um pouco e agora abrir o berço, é isso mesmo, abrir o berço que vai ser colocado essas sementes. Bom, o espaçamento do coentro pode ser utilizado, né? Espaçamento de 20 por 20. Então é aproximadamente essa distância aqui do meu dedo. E assim, com o uso, podemos utilizar algo, né? Vou utilizar um pedaço aqui de madeira para assim abrir um sulco pouco profundo para assim depositar essas sementes. Vamos observar essa daqui como demonstração. A profundidade, uma profundidade aproximadamente de 2 centímetros. Após abrir o sulco e observar a distância, vamos estar depositando a semente do coentro em cada berço. Bom, após essa semeadura, devemos observar a germinação. Pois se germinar muita semente no mesmo local, o ideal é que se coloque 2 sementes por berço, porque se germinar muita, depois nos tratos culturais realizar o desbaste. Neste momento, iniciamos a irrigação após a semeadura. A água é de fundamental importância para a germinação dessas sementes. E assim, posteriormente, daremos, né, continuidade ao plantio das demais sementes, até completar totalmente o canteiro. E assim, após realizar a semeadura, falar um pouco da batata doce. É outra espécie que vamos cultivar aqui também na nossa horta. Porque a batata doce, ela é uma planta a qual é utilizada no controle alternativo de formiga cortadeira. É isso mesmo, ao invés de ficar utilizando vários produtos químicos, e bem lembrando que não só, né, as aves como gostam de adentrar, né, nas hortas, quando encontra um espaço que possam assim estar entrando para se alimentar, as formigas cortadeiras também, ela é um visitante das hortas, e plantando, né, a batata doce nos canteiros que ficam mais externa à área, vai ajudar no controle alternativo. Então aqui na nossa horta mandala, no último canteiro, faremos o plantio da batata doce para assim estar ajudando no controle alternativo da formiga cortadeira. Então, muitas informações adquirimos hoje. Bom, mas espero assim estar recebendo suas contribuições, porque só conseguimos avançar com sua participação. E mais ainda, com a sua contribuição, trazendo o seu olhar também da sua propriedade. Então, em nome da Itaumana Brasil, agradeço ao senhor, à senhora que acompanhou todo o nosso encontro comunitário. Continue conosco, lhe convido para assistir às demais videoaulas, a participar dos encontros comunitários, porque mesmo assim a distância tem sido gratificante levar informação e também receber informação da sua propriedade. Grande abraço e até a próxima!
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.